Well, isso é Podcast Incursion Group. Bienvenue. Hoje eu fiz uma entrevista não, mas um bate-papo, mas com um cara incrível, um cara que, foi uma honra conhecer ele, uma honra, assim, dizer que ele faz parte da história do Incursion agora, que, é o Joe, a.k.a. Joab, ou Joab, a.k.a. Joe. Ele serve na Legião há quase 17 anos, tem uma carreira gigantesca dentro da Legião Estrangeira, um brasileiro nato, mas, assim, um cara que tem um coração gigantesco, sem dúvida uma das melhores pessoas que eu conheci em toda a minha vida. E, foi uma entrevista sólida, ele falou um pouco sobre a carreira dele. Espero que todos aproveitem. E no mais é isso, fiquem com a entrevista. TKS todo suporte, apoia-se, link dos Instagrams na descrição do YouTube. No mais é isso, TKS. Nossa, e como foi a saudade no começo, assim? Provavelmente na parte de treinamento básico e tudo mais. Foi difícil ou você tava tão enganjado que você nem se Rafael, eu preocupou? posso, eu posso, eu posso te dizer uma coisa, é o seguinte, para mim, então, eu não estou falando que eu sou mais forte que todo mundo, não. Aí cada um é de um jeito e cada um, como se diz, tem seus objetivos e tudo mais. Mas eu estou falando do meu caso. Para mim, poxa, eu sempre quis ser militar. Eu sempre, como se diz, né, assim, a partir do momento que eu saí de casa, eu sempre falei assim, poxa, é o momento de eu poder ajudar minha família. E a partir do momento que eu cheguei aqui, só foram coisas novas, eu não tive tempo, assim, de Eu pensar em... imagino, imaginei. Por quê? Era tudo, bom, apesar que eu não tinha filhos, então isso já facilita muito, entendeu? Porque quando a gente tem filhos, a gente tem aquela atenção especial, né? Uhum. Então a gente sente uma saudade maior. Então eu não tinha filhos. Outra que eu não tinha, na época que eu vim, eu tinha uma namorada, mas nada de especial. Então acabei ali que esquecendo a Que namorada e tudo triste. mais. Então não era algo. Na época era o meu futuro, entendeu? Sim, Então sim. era o meu futuro, era uma possibilidade. Então eu não tive tempo assim de pensar em saudades em momento algum, porque na instrução, poxa, sempre ligado, sempre eu quis ser sempre dando ali o melhor, sempre determinado e tudo mais, sempre buscando ser, assim, ser o melhor de mim mesmo. Quando eu cheguei na infantaria foi a mesma coisa, tempo muito corrido, tanto é que eu cheguei em 2004, perdão. Cheguei em 2004 e quando eu cheguei em maio de 2004 já eram as preparações para o Afeganistão em janeiro de 2005, então não vi o tempo passar. E, poxa, aí vai para uma missão, volta para o Afeganistão, não vi o tempo passar. Então, não tive tempo de pensar em saudade. A saudade mesmo veio bater, entendeu? Com os 3 a 4 primeiros anos. Sim. Ali ela veio bater, entendeu? Ali, graças a Deus, foi um ano que eu fui para a Guiana Francesa, poxa, já estava ao lado, e ali aproveitei ao máximo para ir para o Brasil. Mas, graças a Deus ali, entendeu? Pelo fato de eu estar sempre empenhado, sempre correndo atrás e sempre ocupado, né? Porque é bem ocupado ali, não tem tempo, assim, de quase nada. Assim, falando na minha época, hoje em dia é a mesma coisa também, entendeu? Se a pessoa ali, ela se ocupar, entendeu? Até porque nas horas vagas eu sempre procurei aprender mais o francês. Eu sempre procurei fazer esporte, sempre procurei evoluir nas áreas que eu não dominava, né? Que era na época topografia, era muito ruim topografia. Apesar que eu aprendi aqui, aprendi em uma outra língua, então o entendimento não era fácil. Então tudo que era a vida militar em geral, então tudo que era armamento, transmissão, então isso a gente aprende, né? Ali a gente tem a nossa instrução de base que é no quartel, mas o nosso entendimento ele é muito pouco na época, né? Com 1 ano e 2 anos a gente não fala ali muito bem, a gente não tem compreensão muito boa. Então, se a gente não procurar a ser o melhor de nós mesmos, não procurar ali o conhecimento, estar buscando, estar aplicando, entendeu? A gente não evolui. Então, Sim. graças a isso, eu sempre ocupei muito meu tempo. E o francês foi facilo? Foi fácil? Facile, facile, como on dit. Assim foi.
Assim, é fácil porque Pra gente é fácil, né? Pra é uma brasileiro, língua, né? de origem latina, vem do latão, na Sim, verdade. sim. Então, é fácil. Para brasileiro, é É fácil por fácil. quê? Não para brasileiro, para espanhóis também é fácil, para romenos, para italianos é fácil. Por quê? Porque vem já do latim, tem muitas palavras que, por exemplo, palavras, né, de parola, então, tem muitas palavras que parecem, né? Parecem, Sim. parei, então parei, parece. Então vai ali, vai pegando, poxa, isso parece com português, Se isso você se não. esforçar, você consegue até entender, né? Bastante. Então, o entendimento, você entende mais do que fala no primeiro ano. O entendimento ele é muito rápido, entendeu? Mas o que acontece? O entendimento normal. Agora, tudo que é um linguajar técnico, né? Ali é complicado. Entendeu? Porque tem um inglês, tem você, que nem você fala, um inglês, que é um inglês cotidiano, e depois tem um inglês operacional. Aham. Então, aqui tem um francês do cotidiano e o francês operacional. Então, a palavra operacional é a palavra utilizada no termo militar, né? Então, ele é um pouco mais difícil, entendeu? E principalmente numa instituição igual a Legião Estrangeira, onde são vários estrangeiros aprendendo a falar a mesma língua que é o francês. Então, o nível de vocabulário não é a mesma coisa. Porque, assim, a gente fala por esposas de legionários brasileiros que vieram para a França e ali elas estavam aprendendo francês numa escola francesa e tendo a convivência com franceses que falam a língua francesa. Então, a gente via que a evolução delas em 6 meses era melhor do que o nosso em 1, 2 anos. Caramba, Né? mesmo sem sendo forçado a aprender francês, basicamente. Mas sim, mas o curso a gente não tem curso de francês todos os É dias. na raça, né, meu? É Tipo. na raça mesmo. Então, o curso de francês ali vai ser durante os 4 primeiros meses que a gente vai ter ali 2 a 3 cursos por semana. E depois, quando a gente vai para o quartel operacional, a gente não tem curso diariamente. Ali vai do interesse de cada um de evoluir. Entendeu? Caramba. Então, e a gente via essa diferença, entendeu? Que nem eu já tive namoradas brasileiras que, poxa, tinha uma de minhas namoradas que ela veio fazer os estudos aqui e ela veio fazer um mestrado, poxa, quando pensa que não, em 1 ano ela já estava dominando legal e tudo, porque ela já Cara. estava ali falando com pessoas que já falam, já tem a pronunciação certa, correta, numa universidade e tudo mais, todos os dias, então, ali, poxa, quando é imersão, mas é imersão no, do lado certo, né, da coisa, poxa, entendimento é bem mais fácil, melhor. Agora na Legião, não, a Legião, poxa, até mesmo ali, que nem os oficiais franceses, eles mesmos falam, poxa, quando eu vim para a Legião, o meu nível de francês abaixou um pouco, por quê? Porque eu vindo todo errado, falando com as pessoas, para dar um entendimento para eles, assim, na linguagem de índio, né, na verdade, eu quero comer agora entendeu? Ou senão você vai passar pano ou alguma coisa assim, entendeu? Então o cara acaba perdendo. A gente vê isso, né? Na verdade, a gente vê, entendeu? Seu francês foi estabilizar com quantos anos? Olha, eu sinceramente assim, eu posso falar que hoje em dia assim eu falo bem, né? Falo assim muito bem mesmo, Aham. entendeu? Mas graças assim ao meu investimento, graças também eu estou há 9 anos com a francesa, isso ajuda bastante Sim. e também o interesse, né, de cada um, né? Sim. Isso Sim, sem esse dúvidas. interesse de cada um, porque até mesmo antes de eu estar com a minha esposa, a gente é casado tem 1 ano, na verdade, mas Aham. durante 8 anos a gente estava junto e tudo mais, mas mesmo antes, então, para poder, quando eu passei sargento, se a gente não, para a gente poder evoluir na legião e principalmente ter um nível assim, ter acesso a estágios importantes, é melhor a pessoa assim dominar a língua. Então, antes mesmo ali de eu estar com a minha esposa, já falava muito bem e tudo mais, não tinha problema nenhum. Somente na escrita que eu tinha um pouco de erros, mas o francês e o português é igual para mim, eu escrevo tudo errado, a mesma coisa. Aham. Apesar de ter muita gente no Brasil que, poxa,
tá no Brasil há quanto tempo e escrevo português ali, tem os erros de conjugação, Sim, os sim. erros de acentuação e tudo mais. Então, é normal, Aham. entendeu? Então, Caramba. mas hoje eu posso me dizer assim que domino bem, né? Domino bem porque, poxa, já passei meu brevet superior das armas todo em francês, então ali não tem como errar. Então, tu sabe ou tu não sabe, entendeu? Eu sempre pensei nisso também. Eu falo, meu, assim, brasileiro, eu sei porque eu já conversei com alguns legionários, eles falam, meu, pra brasileiro é relativamente tranquilo. Agora você vê, por exemplo, eu não sei como é que tá hoje em dia o recrutamento e tudo mais, mas eu lembro que há um bom tempo tinha bastante gente da Ásia, né? Tinha japonês, tinha Então, chinês. Meu, a os legião caras estrangeira, pediam. ela abre a porta para todo mundo, então tem Aham. espaço para todo mundo aqui. Então tem gente de mais de 176 países diferentes, Nossa. entendeu? Agora, é verdade que nós, de origem Latina? China, né, isso, nós temos bem mais facilidade do que um japonês, do que um chinês, do que um eslavo, né? O eslavo que eu falo é tudo que Rússia, Sim. Eslováquia, República Tcheca e tudo mais, entendeu? A gente tem bem mais facilidade que eles, entendeu? Isso sim. Caramba, eu imagino a dificuldade, assim, principalmente pra quem, né, chega, tipo, de esses países, assim, deve ser difícil pra caramba. Sim. Qual é a maior dificuldade que você viu, além da barreira linguística, qual é a outra maior barreira que você viu quando você chegou na França, ou durante a sua carreira na Legião e tudo mais? É, a Boa língua pergunta, né? é uma boa pergunta, porque, assim, não é que na vida nada seja difícil ou que tudo seja fácil, tudo depende da força de vontade, sabe? Aham. Mas uma coisa, assim, que foi bem difícil para mim é, e até hoje, assim, é um pouco, tudo que tudo que é administrativo, entendeu? Aham. Tudo que é administrativo. Por quê? Até no Brasil mesmo, tudo que é administrativo, um trabalho que seja os impostos, que seja tudo que é receita, que seja banco e tudo, é complicado, entendeu? É complicado. E aqui é a mesma coisa também. Então, para um estrangeiro, entendeu? Acaba complicando mais ainda, entendeu? Nossa, imagina. Assim, eu não sei se você teve, assim, como fala inglês, você teve nos Estados Unidos, conversou com alguns brasileiros que moram lá, então tudo que é administrativo em um país é muito complicado e difícil. Isso é. Ainda mais pra quem vem do Brasil, que é acostumado com algumas facilidades, e em outro país é bem mais complicado algumas coisas, né? Simplesmente. Isso é. Entendeu? Bem mais complicado. Igual aqui, em algumas coisas, principalmente impostos. Nossa, imposto é bem mais complicado, porque é dividido por região, é dividido além de ser dividido por região, na região mesmo é dividido ainda por cidade, na cidade por bairro. Poxa, então Nossa! acaba complicando. Então, então tem isso, entendeu? Que nem eu, quando eu estava em Nimes, eu falei isso porque eu estava em Nimes. Então, em Nimes, meu centro de impostos era NIM Centro, né? Então, depois tinha o centro de impostos do NIM Suda, o NIM Sul e NIM Oeste. Então, poxa, ali tinha que saber qual ia, qual que não ia, e não, Nossa. mas você não está aqui, está em outra base. É complicado. É Meu, complicado. É. falando em complicado, o que você puder compartilhar sobre as suas passagens de unidades assim dentro da Legião, assim, das unidades que você fez parte e tudo mais, só para ter uma estrutura. Às vezes tem gente que tem dúvida de como funciona, né, os regimentos e tudo mais. Então, o que você pode falar sobre? Não, sim, posso. Então, o que aconteceu? Eu cheguei, bom, vou falar da minha história. Então, cheguei em Paris, Paris-Albânia, né, isso já falei, fui para Castelão Dari, onde é que fui para o quartel escola. Antes de ir para Castel, a gente tinha que passar, né, na seleção. Passou na seleção, a gente vira vermelho, né, a gente fala rouge aqui. Aqueles que são rouge, aqueles que vão para o recompletamento de pelotão para poder fazer a instrução em Castelão Dari. Em Castelão Dari, que é o regimento escola, passei 4 meses. E, e de acordo não, de acordo, mas durante esses 4 meses, tudo você é controlado em tudo. Comportamento, entendimento, você tem teste francês, teste de conhecimentos militares e tudo mais, que você aprende, né, durante o dia a dia, teste físico. E esses testes vão lhe dar tudo que é a pontuação da classificação final.
E quando termina a instrução, você tem a classificação final. Essa classificação final é que vai determinar a tua escolha, o que você pode escolher como quartel, de acordo com o que está liberado. Então, ali, aqueles que estão entre os primeiros vão escolher os quartéis que eles queiram ir. E, infelizmente, aqueles que vão por último vão ser designados ali para o quartel que estão precisando de gente.